Acompanha aqui pelo... Deixa eu ajeitar aqui. Cadê que cabeça para baixo? Opa! Isso. A paz do Senhor a todos que nos acompanham aqui através do Instagram Jackson_JW e pela rádio Canabrava FM 87.9 aqui de Miguel Comum, Bahia. É isso aí, pessoal, iniciando o programa Assuntos do Reino aqui através do Instagram. Lembrando que lá no YouTube temos o canal Assuntos do Reino, temos vários convidados lá comentando, debatendo, ministrando. Então vocês podem ir lá no YouTube, colocar Assuntos do Reino, curta, se inscreva, ajude a proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui com o nosso amado irmão Claudinei, conhecido como também Ney, né? Ele estará hoje falando sobre o tema Natal e o cristianismo, né? O que a Bíblia nos fala sobre isso, o que é o Natal, qual o significado, não sei se ele vai falar sobre a árvore de Natal, o Natal em si, enfim, isso é o que Deus colocou no coração dele. Claro, utilizando a Bíblia. Como já eu falei antes aqui de iniciar através do Instagram, os temas aqui é tudo baseado na Bíblia, com a Bíblia aberta, discutida, orientada pela palavra de Deus, não uma opinião tirada do próprio ser humano, não. É tirada da Bíblia. Amém, meus amados? Irmão Claudinei, meu amado de Deus, a paz do Senhor. Aqui, tá certo aqui? Tá tudo ok, meu amado. A paz do Senhor, tudo bom? Tudo bem? Mais uma vez. Troncho aqui. Muito obrigado. É a segunda vez, que você Acho vem que é aqui? a terceira. Terceira? É. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que seu tempo é corrido, o trabalho e tudo aí, mas graças a Deus tivemos um tempo, você se disponibilizou de vir aqui. Te agradeço muito, que Deus venha abençoar a tua vida, teu ministério, tua casa, tua família. E eu já deixo em suas mãos, amado. Fique à vontade para começar. Tá certo. Então, minha boa noite, na paz do Senhor a todos vocês que estão aqui presentes, também os ouvintes que estão aí nos seus ambientes, talvez de trabalho, sua residência, seu lar. Está aqui um tema muito importante, não é? Ainda ontem eu fiz uma prova Estou estudando licenciatura em Ciência da Religião. Ontem à noite estava fazendo uma prova. Acho que terminei mais ou menos meia-noite, porque é online, né? Então, você vem sempre me chamando para vir aqui, mas a gente não teve oportunidade durante um bom período aí. E aprove a Deus nos dar essa oportunidade para estarmos aqui a fim de abordar um tema tão propício, não é? Sim. Já que estamos nas vésperas dessa festividade celebrada, principalmente no mundo ocidental, que denominamos Natal, né? E é propício porque o Natal ele tem sido alvo de muitas polêmicas. A questão da celebração do Natal em si tem sido alvo de muitas polêmicas. Também a própria celebração do Natal, o sentido do Natal, independente de alguma polêmica sobre a origem e tal, tem também ao longo desses anos, principalmente do século XIX para cá, sofrido uma distorção enorme, onde a figura central do Natal tem, na prática, passado longe de ser Jesus, né? Eu falo numa prática do mundo ocidental aqui, o Natal, a figura central não é Jesus que aparece na televisão, na mídia, não é Jesus. Não é Jesus que é celebrado nas grandes cidades, mas a gente sabe que o espírito capitalista, não é? Do compre, motivado por essa questão da troca de presentes ou da doação de presentes, e centralizado mais ainda na figura do Papai Noel, tem tomado, de certo modo, o sentido. E aí tem feito com que no nosso tempo muitos cristãos mesmo, cristãos autênticos até, tenham tomado uma aversão à celebração do Natal. Algumas pessoas que celebravam antigamente deixaram de celebrar, cresceram celebrando,
pararam de celebrar. Por quê? Porque, além disso tudo que eu já falei aqui, de uma forma bem sucinta, nós também chegamos na época do afloramento do avanço da informática, Verdade. não é? A informatização, a informática, o mundo virtual, o www, a internet. Isso tem trazido inúmeras posições ou posicionamentos acerca de vários assuntos da vida. Assuntos que nunca antes foram questionados, hoje, né, são questionados. Até há poucos dias mesmo atrás, eu estava conversando com um irmão da igreja congregacional sobre... A gente aprendeu e crescemos ouvindo sempre que a questão da lâmpada elétrica, isso pertencia a Thomas Edison, né? Uma atribuição de uma invenção, uma descoberta do Thomas Edison. Mas recentemente a internet coloca isso em dúvida, dizendo que, na verdade, não é Thomas Edison, não, mas é Nikola Tesla, quem é, na verdade, o verdadeiro produtor de todo aquele projeto que resultou no que nós temos hoje aqui, conhecido como a lâmpada elétrica, né? A iluminação elétrica. Então, assim, a gente cresceu ouvindo falar que foi Thomas Edison. Mas, hoje, aí aparece alguém na internet, não, foi Nikola Tesla. E aí começa a disseminar informações diferentes e vai entrando na mente de muita gente, né? Ontem também, não é fugindo do tema, é só para dar contexto. Sim. Eu vi que ontem, peguei ali num site até de bem renomado ali, um vídeo, uma reportagem, falando sobre alguém que é terraplanista e que diz, segundo foi dito lá nessa reportagem, que uns 8% mais ou menos da população brasileira acredita que a Terra ela é plana e não redonda. E aí um terraplanista foi na Antártida e quando chegou lá tomou um susto e descobriu que sua teoria estava errada e ele confessou que não, eu estava errado. Realmente, tem coisa que a gente vai descobrindo com o tempo. A Terra não é plana como eu pensava, realmente redonda. Ele foi descobrir quando foi na Antártida. Então, assim, a gente cresceu ouvindo que a Terra era redonda, vendo imagem, vendo foto, vendo tudo. Em 62, Yuri Gagarin foi o primeiro homem na Vostok 1 dar uma volta, né? O russo Yuri Gagarin, astronauta, a dar uma volta completa em pouco mais de uma hora na Terra, né? Primeiro que viu a Terra do espaço completamente foi ele, e ele que disse que a Terra é azul, de lá ele viu a Terra azul, viu redonda. Mas hoje, cara, muita gente, não, é plana aqui, não sei o quê. Então, nós estamos numa época, meu irmão, de tanta coisa, um fogo cruzado de informações, e tem gente que já gosta desse sensacionalismo. Sim. Mas o que tem de gente que já gosta, sabe? Parece que ele vive atrás de uma informação para contradizer, né? Aquilo que é tradicional. Sim, reconheço. Principalmente quando é sobre a Bíblia. Hã? Principalmente quando é relacionado a E ser contra a Bíblia. principalmente quando é sobre a Bíblia. Mas então, assim, tem gente que parece que vive fuçando atrás disso. Sabe? Vive ansioso por essas coisas. Tem um amigo meu mesmo que mora em São Paulo que toda hora ele me manda uma coisa assim: o que é que tu acha disso? O que é que tu acha disso? O que é que tu acha disso? Sabe? Parece que fica assim, procurando algo para tentar contradizer aquilo que é tradição, aquilo que é tradicional e que nós recebemos por herança. Então é nesse contexto que eu me propus também a vir falar sobre o Natal aqui nessa oportunidade. Deixa eu beber uma água aí. Fique à vontade. É isso aí, Rony. Realmente esse fogo cruzado de informações, infelizmente, vem colocando muitas dúvidas sobre pessoas que acreditavam, vou dizer no nosso contexto, principalmente sobre a Bíblia, e com essas informações contrárias acaba tendo dúvida, muitos acabam desistindo de acreditar na própria palavra de Deus e alguns se afastando da fé por conta justamente disso, dessas informações de fogo cruzado, né? Que muita gente vem colocando, que vem especulando, que vem afirmando, e isso é mais, como a própria palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, não é? Não busca realmente, né? Então, Ouve e aquele telefone sem fio, né, Ney? Ouve e passa para frente. não, hoje tá, sabe? Enfim, então vamos falar aqui do Natal. E o texto propício é Mateus capítulo 2, né?
poderia ler também Lucas capítulo 2. São os textos que narram sobre o nascimento de Jesus Cristo. Os textos do Evangelho. Vale Mateus ou Lucas? Vou ler em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 aqui. E tendo nascido, essa palavra aqui, eu gostaria de dar uma ênfase. Nascido. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que uns magos, observe, uns magos, não está dizendo que são 3, vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, isso aqui é o Sinédrio, certo? O Sinédrio de Jerusalém, que era composto por 71 homens. Então, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles, esses homens do Sinédrio, disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso aqui é um trecho do livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então isso foi lido, foi identificado. O rei perguntou, não é? Aonde é que Jesus, aonde é que iria nascer esse Messias? E eles foram até a escritura do profeta Miqueias e leram isso, em Belém, terra de Judá. O versículo 7 aqui de Mateus, capítulo 2, diz assim: então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, Herodes mandou esses homens a Belém e disse, olha só o que o rei Herodes disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Se vocês acharem o menino, vocês venham me dizer que eu também vou lá adorar. Não é? Nem todo mundo que se diz ser adorador de Jesus realmente é. Sim. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei Herodes, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, observe, na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então esse artigo definido, o adoraram, quer dizer que eles ali viram realmente Maria, viram o menino, mas prostrando-se o adoraram. Né? Direcionar, esse artigo definido é masculino, o, foi para o menino que foi direcionada a adoração. E abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, a saber, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, porque era engano de Herodes, venham me dizer que se vocês acharam o menino, partiram para a sua terra por outro caminho. Não é? Então, está aqui um texto que tem todas as propriedades, e ele é completado pelo capítulo 2 de Lucas, porque Lucas vai trazer outros elementos dentro do contexto, como, por exemplo, a visita dos pastores de Belém. É que Lucas é um pouco mais detalhado, aparece em Lucas. Na verdade, Lucas narra o episódio a partir de outra ótica, diferente da de Mateus. Mateus pega uns elementos
e apresenta. Ele parte aqui do viés da revelação de Deus aos gentios. Uhum. Ele parte aqui dos magos vindo do Oriente, não é? São gentios que vieram daquela região da Pérsia, Babilônia, por ali. Esses magos vieram para ver Jesus e já Lucas ele toma o viés a partir dos pastores de Belém, né? Jesus veio tanto para os gentios quanto veio para o povo de Israel, para os pastores de Belém. Então cada um traçou, né, Mas a mensagem é a mesma. Para trazer essa mensagem que é a mesma que Jesus nasceu. Nasceu. Então, a grande controvérsia, se pode comemorar o Natal, a Bíblia não manda em nenhum lugar celebrar o Natal. Né? Não manda. A Bíblia não manda realmente. Não. Celebre o Natal, não tem. Como também não manda celebrar a inauguração da igreja congregacional, nem da Assembleia de Deus. Nem a festa do aniversário de ciclo de oração, nem de nada também. Né? E a gente celebra. Nem o dia da Reforma Protestante. Aqui eu já estou tirando de tempo logo um monte de gente. De uma tacada só. Sim. A Bíblia não manda. Não manda, meu santo, mas não proíbe. Sim. Aqui a gente tem que partir. Que a Bíblia não mandou. Não? Mas não proibiu. Não proibiu. Como também não mandou a gente celebrar o aniversário das nossas congregações, mas também não proibiu. Né? Então, naquilo que a Bíblia não mexeu. Agora, quando você traz. Interpretação, né? Quando você traz um elemento extra, porque aqui a gente tem muito a falar sobre isso. Sim. O paganismo e tal, não é? Exato. Porque o que de a onde gente veio também. não, mas é porque o que a gente quer que seja pagão é pagão, Uhum. não é? O que a gente quer que se assente na nossa concepção, que seja pagão, não, isso é pagão. O que é pagão e a gente quer usar, a gente esquece. Mas vamos abordar aqui, trazer esclarecimentos, trazer questionamentos para a gente ver se de fato, né, o cristão pode, as igrejas cristãs devem continuar celebrando o Natal, mas não tem a festa do Natal. Ora, não tem a festa, mas tem o evento. Sim. Embora a festa não seja bíblica, e tem um porquê, e nós vamos abordar um pouco sobre isso aqui. Tem um porquê que os cristãos não deram ênfase ao nascimento de Cristo. Não era por desprezo nenhum ao nascimento de Cristo em si. Né? Nós vamos ver sobre isso aqui mais na frente. Mas a grande questão é essa. É que, embora a festa, Cristiano Majackson, e também os ouvintes, irmãos aí que estão na escuta, embora a festa não seja uma festa que a Bíblia diz assim, celebre, mas também, além de não proibir, o evento do nascimento de Cristo é bíblico. Ninguém pode negar que ele nasceu. E é isso que deve ser a ênfase do Natal. Sim. Não é Papai Noel. Até porque o comportamento de alguém acerca de um assunto não deve exterminar com aquele assunto. Anular determinado assunto. Porque senão vamos anular a Bíblia, porque alguém usa a Bíblia errado. Vamos anular o nome de Cristo, porque alguém usa o nome de Cristo errado. Então pronto. Alguém, né, lá no meio dos 12 apóstolos, tinha um que era Judas, um traidor. Então, por causa de Judas, vamos agora acabar com tudo. Não quero mais ouvir, porque na igreja congregacional teve um crente que fez isso de errado. Na Assembleia teve um crente que fez isso de errado. Na Batista também. Pronto, no meio de Jesus tinha um que fez. E aí? A gente vai anular um todo por causa de um comportamento de um, de dois, ou ainda que seja de 10. Né? Em Sodoma e Gomorra, Deus procurou 10 pessoas para salvar a cidade toda, ele só conseguiu 4, 3,5. Né? Uma estava dividida. Por intermédio de um. Pois é, de Abraão, né? De Abraão. Entendeu? Então, assim, ainda que às vezes uma maioria esteja corrompida, isso não elimina alguma verdade. Não é o comportamento de ninguém que diz que algo é verdade ou deixou de ser verdade, não. A verdade independe do meu comportamento. Exatamente. Né? Roubar sempre a Bíblia vai dizer que é pecado, independente se eu me corromper nessa área. Uhum. Né? Entenderam? E aí? Né? E rapidinho, Ney. Então aqui sobre o evento é bíblico. Para se falar de Natal, a gente tem que entender que aqui nós estamos falando de um evento bíblico, narrado na Bíblia. O nascimento de Cristo nasceu, isso é um evento bíblico. A Bíblia está fazendo menção. Primeiramente, eu quero dar boa noite a Magna Jordão aí e a Maria Nelly Matos, lá de Maceió, Alagoas, nos acompanhando aí. Boa noite, Maria. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. A Samuel Barreto aí também. A Charles Guerreiro.
E isso aí, muitos aqui nos acompanhando através do Facebook. Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. E Ney, e falando em relação ao nascimento e ao Natal, gostaria de levantar um assunto aqui, que é com base no tema. A gente realmente o Natal tem, porque o Natal significa o nascimento de Cristo, então aconteceu o nascimento. Com base bíblica, se a gente for ver em Mateus, ou precisamente em Lucas 1, no capítulo. Vamos botar no capítulo 1, versículo 26. Vai falar que Cristo nasceu no 6º mês, né? E não em dezembro, se a gente for analisar. Na verdade, aí não é o nascimento, aí é a aparição dele no 6º mês, que Isso. Isabel estava grávida de João Batista. Não, que aparece para Maria. Sim, né? no 6º mês da No gestação sexto- de e- Isabel, a prima dela. Sim, não. Ó, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. Aí já foi visitar Maria. Ou seja, se a gente for analisar, a partir daquele momento, Cristo foi ali, desceu sobre o ventre de Maria. É porque Por mais que seja um mês depois, uma semana depois, mas foi o 6º mês. Isso é fato. Porque quando o anjo aparece, vai falar, alguns dias depois, Maria vai à casa de Isabel, sua prima, que está gestante de João Batista. Alguns dias, não fala um mês depois, alguns Não. meses. Então, necessariamente, claro, isso é claro, é evidente que foi no 6º mês. Né? Aí tem aquela questão que mudou, Constantino mudou ali Não, um mês, aqui, mas assim, deixa claro que não é em dezembro em si, né? mas aqui não está falando que é em dezembro, aqui só está falando da diferença da idade de Sim, Jesus para João não, Batista. Né? não, eu tô falando porque hoje, né, é comemorado em dezembro, porque dizem que nasceu em dezembro, mas o fato é que não foi em dezembro. Não, então, mas por que marca dezembro aqui? Porque se comemora também o nascimento de João Batista em junho. Sim. 24 para 25 de junho nasce João Batista. A Igreja Católica celebra, faz menção a isso. Aham. Então, porque o texto bíblico está dizendo no versículo 26, e também não só no 26 aí, no versículo de número 36 também. Sim, que foi né? quando a visita de Isabel. 6º né? mês. Então, assim, o texto bíblico é claro de que Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Né? Quando Maria engravida para ter Jesus, Isabel estava com 6 meses de grávida. Então tem essa diferença bíblica. A Bíblia está narrando. Então só dá 3 meses só. Hã? Então só Não. dá 3. Se Ela tinha 6 meses, então faltou 3 meses para Jesus nascer. Não, Não. faltou 3. Não, Já tinha 6 assim, meses de grávida. Então, Isabel aí tinha 6 Isabel meses. tinha 6 meses. 6 Estava com meses. João Batista 6 Mas meses, né? a Né? questão de Cristo Pronto. é no Então- 6º mês. Então, no 6º mês da concepção de Cristo. Então, quando João Batista nasce com 9 meses, 3 meses depois, então Jesus está com 3 meses no ventre de Maria. Vai nascer. Não, mas a gente Então, tá mais falando não 3 de meses João. no ventre ainda. Tá certo. A gente não está falando Entendeu? do nascimento Tá de certo. João, mas de Cristo. Mas a referência, A aqui referência no texto tá certa. é Não, João. mas a referência na Bíblia, como está aqui na Bíblia. Aqui tá não aqui está na falando do Bíblia. mês de junho, é que está falando Não, do 6º mês não, depois. não fala o nome do mês, fala o Da 6º gestação, mês. tá falando da gestação. O início da gestação de Maria é claro. Então. Aqui. No 6º mês o anjo Isso. aparece. Então, quando o anjo aparece, ele já é praticamente no mesmo dia, ou um dia depois, uma semana depois, não importa. Quando o anjo aparece, é para informar que ela 6 meses. está recebendo. 6 Então, meses. no 6º mês, né? No 6 meses depois, é no 6º mês, Da gravidez Cristo de e de Isabel. Maria. Não, De Isabel. Isabel está com o 6º mês, então. mas o anjo Então. aparece a Maria no Nesse- 6º mês do ano. Não é no Aqui, mesmo ó. ano, não, varão. Ó, aqui, Lê vai. direito aí, lê a partir do versículo. Ó, e, vamos lá, Ah, e no 6º mês, ó, Sim. e no 6º mês ah. foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Não, Nazaré. mas é porque tu tá lendo o versículo, se não lê os anteriores. Eu li. Não, Quando 24, 25. Quando o anterior está falando sobre Zacarias. Sobre Zacarias, acerca do nascimento de João Batista. Sim, mas eu estou falando quando o anjo vai visitar Maria. Não, mas nem tá certo, moço. Que eu não sei se mesmo. Ele É, tá já. certo. Sim, no 6º mês que Ó, aparece a Maria. Esse é porque assim. Abre a mente. Deixa eu ler o texto aqui, ó. 23. 24. 24 de Lucas. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, Sim, né, concebeu e por 5 meses se ocultou, isso. dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, com 5 meses aconteceu isso. Isso. Aí o versículo seguinte, porque no texto original não tem subtítulo no meio. Sim, sim, O sim. texto segue, né? Exato.
E no sexto mês, então, aí falou que Sexto ela mês, concebeu, isso. teve o quinto mês que ela falou isso, Isso. e no sexto mês, de quê? um mês O contexto está depois. dizendo, no Sim. sexto mês da gravidez dela, Que é um mês o anjo depois. Gabriel aparece para Maria. E no versículo 36, para ficar mais claro, diz assim, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Então, tá falando, esse sexto mês aqui não é o sexto mês do ano, é o sexto mês da gestação Exatamente. de Isabel para ter João Batista. Mas enfim, vamos entrar em dezembro, né? O que já quer falar aqui não é, Não, o sexto mês, é sobre o dezembro. Por que em dezembro, né? Aham. Então, e aí, aí às vezes a gente quer botar pelo em couro de sapo, né? Pelo em couro de sapo. Rapaz, tá ficando bom aqui, não tá o negócio? Mas é porque é tanta coisa pra gente falar. Sim, sim. Se não Vamos der, a deixar- gente faz vamos deixar essa uma parte. segunda parte. Se não der, a gente faz a Mas segunda vamos deixar parte. essa parte aqui mais pra frente. Que eu quero falar um pouco mais, eu quero enfatizar um pouco aqui no princípio sobre o verdadeiro Natal. Sim. Não é? O verdadeiro Natal. Sim, Eu o já- significado. Isso, o verdadeiro Natal, o sentido real do Natal. Isso é o mais importante de tudo. Porque, como eu já disse a princípio, pessoas que estão entrando agora, o Natal hoje não tem o sentido que deveria ter. Exatamente. E o que a gente comemora agora não é o Natal do Papai Noel. A igreja cristã comemora o Natal de Cristo. A Correto. palavra Natal significa o quê? Nascimento, não é isso? Exato. Nas versões comum de Almeida, a palavra Natal só aparece uma vez na Bíblia. Vocês sabiam? Não. Que é o Salmo 37, verso 35. Só ali aparece Natal. A palavra Natal, né? Não em todas as versões. Mas a palavra Natal, ela aparece ali, no Salmo 37, 35. Referindo-se ao nascimento. Porque a palavra Natal vem de natalidade, de nascimento, de nascer, né? Então, esse evento do nascimento de Cristo é a centralidade com que nós devemos tratar essa véspera. E, infelizmente, a gente vê que é uma época em que as pessoas elas se divergem muito num clima de euforia para um clima de demagogia, né? A gente vê numa época dessa aqui, às vezes, a manifestação das injustiças e desigualdades sociais serem mais amplas, né? Quem tem mais, consome mais. Quem não tem, não consome ou consome menos. Isso até lembra um pouco, quem conhece o texto de 1 Coríntios 11, quando fala da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor. O contexto era justamente esse, que naquela festividade, a festa ágape, comemorada pela igreja, né, na celebração da ceia, a festa do amor, era uma festa que nos seus banquetes os ricos ali em Corinto estavam comendo mais do que os que não tinham nada, né? Chegavam primeiro, armavam suas mesas, comiam seus suntuosos banquetes, né? Coitado. Bem abastecidos, né? Suas mesas bem robustas. E quem não tinha nada chegava depois. A coisa não era dividida. E Paulo começa a falar sobre isso, depois que ele dá a instrução sobre o discernimento, né, de um só espírito na ceia do Senhor. Então também no Natal, na época do Natal tem isso. A gente vê que no mês de dezembro entra, as pessoas, de um modo geral, a sociedade parece que entra numa outra atmosfera, num outro clima. As pessoas começam a se preparar para essa data, assim, para serem mais fraternas. Você vê que as pessoas são mais risonhas. Briga o ano todo, mas quando chega nessa época, né, a época de fazer as pazes, as pessoas estão mais pacíficas. Mas, de certo modo, por outro lado, com o pano de fundo, a gente vê que as desigualdades sociais se manifestam mais, porque as mesas de quem tem mais, isso é comum, mas deveria servir para a gente refletir como é que a gente anda em relação a essa questão da nossa caridade e nossa preocupação com quem tem menos. Não é? Próximo, né? A gente não vai resolver os problemas do mundo, mas a gente pode tentar fazer a nossa parte, né? Melhorar Quem isso. está na nossa volta. E era uma época para isso. Agora, o centro de tudo é Jesus. Esse evento aqui é tremendo, maravilhoso. Já falei aqui que a abordagem de Mateus toma o viés dos gentios, porque aqui é interessante. Eu li o capítulo 2, né, Jacques? Né? Então aqui Jesus nasce. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Belém da Judéia, a gente sabe que era a região do sul de Israel, né, na época de Cristo. O sul de Israel, Belém, essa cidade pequenininha, ficava ali mais ou menos 5 a 6 quilômetros ao sul de Jerusalém. E era a região de onde
José era oriundo, como descendente de Davi. Uhum. Embora na migração eles moravam ali em Nazaré realmente, Maria visitada em Nazaré, mas a ascendência deles é de Belemita, dos dois, de Maria e de José. E nessa época o imperador César Augusto, o imperador romano, e a gente sabe que a Judéia, Israel, era uma das nações dominadas pelos romanos. Então o romano chegou lá, dominou, se estabeleceu como senhor da terra, até certo ponto dava espaço para que os povos da terra praticassem suas leis, suas coisas, mas tudo tinha que ser consultado com os romanos. Uhum. Então César Augusto, nessa época, mandou-se fazer um censo, um recenseamento, e a Judéia entrou nisso. Né? E aí foi que quando José desceu com Maria para Belém para se alistar, para se registrar no censo, para ser contado na população como alguém oriundo daquela região. Então foi nesse contexto que Deus preparou para que se cumprisse aquilo que estava dito pelo profeta Miqueias, que tinha profetizado que seria em Belém o nascimento do Messias. Estava nas escrituras que seria em Belém. Estava nas escrituras que quando o homem pecou com Adão e Eva lá no Éden, que Deus iria mandar um descendente da própria espécie humana, um descendente da mulher, né, a semente da mulher, para resgatar a humanidade. Ali tem em Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica. Então, quando o homem erra, Deus já promete que vai mandar alguém para redimir, um Salvador. Né? Então, essa promessa foi renovada. No capítulo 49 de Gênesis, Deus usa Jacó de profecia para indicar que viria da tribo de Judá. Né? E aí foi delineando. Isaías fala que viria de uma virgem no capítulo 7, versículo 12, 13 e 14 de Isaías. Isaías fala do nascimento do menino, viria como menino no capítulo 9, versículo 6, né? Que o menino nasceria e seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí vem Miqueias e diz que, e profetiza que seria em Belém. Em Belém. Então, assim, desde os primórdios da humanidade, que Deus se relaciona com a humanidade, que Deus vem traçando esse plano do nascimento do Salvador. E aí nós chegamos aqui no nascimento de Jesus, e narrado aqui em Mateus, para que Jesus mude toda a história do mundo. A história do mundo é tão marcante na pessoa de Cristo, ninguém que pisou nessa terra nem se compara com a pessoa de Jesus. Isso é unânime. As diversas religiões, ainda que seja uma religião oposta ao cristianismo, mas todo mundo tem deles até que desprezam a prática dos cristãos, mas que eles ressaltam que Jesus foi de fato sublime, algo nunca visto antes na terra, todo mundo fala. Então, Jackson, Jesus nasceu, né? Sim. Jesus nasceu, é disso que nós estamos falando aqui. Ele nasceu em Belém da Judéia. Tu ia falar o quê? Não, que você está falando aí, que mesmo que rejeite os cristãos, eu lembrei de Gandhi, né? Que ele vai, ele fala, o Deus do cristão, ele fala de Cristo que é maravilhoso, realmente, pena que os cristãos não vivem o que eles pregam, né? Por assim dizer. Pois é. E aqui o que é que nós vemos de maravilhoso? Maravilhoso aqui na história é o seguinte, que até então Deus se revelava dentro do meio de Israel, ao povo de Israel, com raras exceções. No Antigo Testamento, tem 3 livros do Antigo Testamento que a mensagem direta do livro não foi remetida para Israel, né? Foi remetida para os gentios. Tem 3 livros realmente, que é a mensagem de Jonas, a mensagem de Naum também, é uma mensagem direcionada aos gentios. Tem outro profeta que também direciona, Obadias. Obadias direciona para o povo de Edom a mensagem. Então, assim, esses 3 profetas do Antigo Testamento, mas a gente sabe que a grande verdade é que Deus usou a nação de Israel para preparar o cenário para a vinda de Cristo. Jesus ia nascer no meio de Israel. Jesus separa a nação, Israel, se revela no meio dela, dá a Bíblia, levanta os profetas, prepara todo o cenário, todo o ambiente para a vinda desse Salvador. E Jesus nasce nesse contexto, nesse ambiente. Mas Jesus, ele vem trazer luz aos povos, e não somente Israel. Por isso que Deus traz do Oriente Próximo esses homens, que aqui é chamado de magos. Magos, né? Os magos do Oriente. Eis que uns magos vieram do Oriente, procurando onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente, né? E viemos adorá-lo. Então, aqui nós temos um grande mistério, né? Deus, de certo modo, deu um sinal cósmico
esses magos aqui não tem a ver com a magia que é praticada hoje no mundo. Aqui, na verdade, eram astrólogos que, espécie de astrônomos, se orientavam pelas estrelas, mapeavam o espaço, né? Estudava a geografia espacial e tudo mais a partir dali. Não era a astrologia que é praticada hoje, né? Ligada a questões até que envolvem certas práticas espiritualistas e tudo mais, que acabam mexendo com o horóscopo e que os astros que influenciam o teu modo de vida, teu relacionamento com os astros e tudo mais. Não, isso aí a Bíblia condena. Se você for pegar o texto de Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, você vai ver isso, e em várias passagens da Bíblia, o profeta Isaías também vai falar sobre isso. Mas a grande verdade é que esses magos aqui não tem a ver com magia aos modos de hoje. Né? Eram homens que realmente estudavam e mapeavam o espaço naquela época. Eram estudiosos do espaço. Seriam astrônomos, na verdade, né? E esses camaradas, eles viram esse sinal, entenderam esse sinal, de algum modo, que aí a Bíblia coloca nas entrelinhas, em Romanos 12:3, Cristiano Majax, diz que, viu? Romanos 12:3 diz que a gente tem que saber conforme nos convém saber. Exato. De acordo com a medida da nossa fé, né? Exatamente. 1 Coríntios 4:6 diz que a gente não pode ir além do que está escrito. E Deuteronômio 29:29 diz que há muitas coisas que são encobertas aos homens e tal. Então não sabemos qual mecanismo, qual meio. Na verdade, como Deus, o meio foi a estrela. Uma espécie de uma estrela, aqui identificado como uma estrela, né? Eles confessaram, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então Deus usou algum astro, né? E para indicar o local onde Jesus teria nascido. E eles seguiram até ali. Chegaram em Jerusalém e foram procurar quem? Vamos lá dar notícia que a gente está seguindo e queremos ver o nascimento desse rei. E foram procurar o rei Herodes. Mas quando chega no rei Herodes, e coisa que rei já tem medo é de perder o trono. É verdade. Rei, político, todo mundo tem medo de perder o poder, né? Que o diga, né? Saúl que o diga. Então, e hoje em dia que ninguém quer perder poder. Então, quem está no poder não quer perder e usa de qualquer coisa para derrubar lá os que têm má índole, né? Os que têm boa índole, não. Você aceita a derrota e acabou. Mas aqui eles chegaram, uns magos, e perguntaram aonde foram lá para Herodes. Aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aí o rei Herodes agora perturba-se. Peraí, tem outro rei. Rei nasceu? Será que alguém vai tomar meu lugar aqui? Né? Então há uma perturbação, há uma incomodação, porque agora tem uma notícia que vai nascer o rei para reinar em Israel. Ser o rei dos judeus, na Judéia. Vai ter um rei agora. Então todo mundo se perturba. Herodes convoca ali o Sinédrio, os líderes religiosos do meio do povo, e pergunta a eles o que é que a Bíblia fala acerca disso, né? Do nascimento, onde é que vai nascer esse camarada? Aí eles, conhecedores das escrituras, indicaram aí em Belém, que está escrito no profeta Miqueias que lá em Belém, né? Então aqui é interessante, Jacques, Cristiano, se não me engano, em Gênesis 3:8, quando Adão peca, a Bíblia diz que Adão, que conversava frente a frente com Deus, depois do pecado se escondeu entre as árvores do jardim. E o versículo 3:9 de Gênesis, Adão lá escondido atrás das árvores, e nesse dia veio Deus e chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então observe, Deus um dia veio e achou Adão fora do lugar. O grande problema é quando Deus vem que acha o homem fora do lugar. Achou Adão fora do lugar, não estava no lugar que Deus queria, que Deus tinha deixado, que era costume se encontrar. E depois de muitos anos, né, que Deus procura o homem, agora o Novo Testamento, né, começa com o homem procurando a Deus. Onde estás, aquele que é nascido rei dos judeus? Então, no começo de Gênesis, nós vemos Deus procurando para o homem. E depois de Deus trabalhar tanto essa história da salvação, agora Deus trabalha para que o homem volte a procurar. Depois de andar por tão longe de Deus, o homem vem de tão longe da Pérsia, da Babilônia, daquelas regiões lá ali na região do que hoje é chamado de Irã, eles vêm procurando. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então tem esse espécie de um paradoxo, né? Deus procura pelo homem e não acha. E o homem procura por Deus e acha. Porque eles conseguiram encontrar Jesus em Belém da Judéia. Pois não, que tem aí pra gente aí.
Aqui? Tem alguma coisa aí para mim dar um... Não, aqui foi particular. Ah, tá certinho, né? É. Pronto. Então, assim, o evento do Natal é o evento mais sublime que existiu entre a humanidade, que é o nascimento de Cristo. Claro, eu diria isso associado é o tripé da fé cristã, o nascimento de Cristo, mas a morte e a ressurreição. E a morte e a ressurreição, elas dão a verdadeira ênfase ao cristianismo, desculpe. E é por isso que a igreja cristã não comemorava o nascimento de Cristo. Por duas razões. Quer que eu diga? Porque se Cristo só nasce, né? Se Cristo só nasce, a questão do pecado e da separação que o homem tinha com Deus, precisava que alguém morresse pela humanidade e no lugar da humanidade. Se Cristo só nasce e fizesse o bem aí, como você até citou Gandhi e alguns outros, né? Só que todos esses pecaram. Jesus não. Sim. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sim. Mas todos eles falaram, mas foram os que em determinado momento se destacaram, né? Tem pessoas no Brasil. Sim. Se você pegar um pouco para ler, por exemplo, a história da irmã Dulce, Sim. sabe? A história que... Tem hora que você vai ler a história da irmã Dulce e você diz, rapaz, você assista o filme. Aí tem hora que você vai olhar assim, rapaz, eu vou procurar um buraco para me meter minha cara aqui, porque você fica com vergonha do amor que aquela mulher tinha com as pessoas e que às vezes nos falta. Exatamente. Né? Nos falta. Então, assim, são pessoas de destaque na história da humanidade. Algumas delas tomaram Cristo, por exemplo, e tudo mais. Mas Cristo veio resolver um problema que precisou da morte. E se Jesus só morre, ele nasce e morre. E é como todos os outros, não resolvia nosso problema. Né? Mas quando ele ressuscita, que ele vence a morte, vence a sepultura, aí nós temos uma obra completa e que diferencia Cristo de tudo e de todos. Então, é um processo do nascimento, da morte e da ressurreição. E a igreja primitiva, a igreja primeira, ela focou nisso, né? Em pregar a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo nasce, tudo bem. Se morre, tudo bem. Tudo natural. Quando, né? Nascer e morrer, todo mundo. Mas Agora, Cristo ressuscita. É o selo, a chancela da sua obra. Então a igreja primitiva focou nisso, né? Focou na questão da ressurreição. E os temas que envolveram a igreja nos 2, 3 primeiros séculos, os temas doutrinários da igreja, né? E a preocupação da igreja era articular a doutrina acerca da divindade de Cristo e da ressurreição de Cristo, né? O processo de morte e ressurreição. Então, a temática dos 3 primeiros séculos era essa. Essa é a primeira questão pela qual a igreja não tem menção de celebração de Natal, certo? Não tem. A segunda é que festa de aniversário o povo judeu não comemorava. Festa de aniversário tem uma cultura, uma origem pagã, uma origem egípcia, uma origem que vem dos povos pagãos, Grécia Antiga, os próprios romanos, né? Era quem celebrava festa de aniversário. Então, nem no Antigo Testamento você vê essa ênfase também, nem no Novo. Então a igreja primitiva, ela não tem um dos pais da igreja, um dos primeiros escritores da história da igreja, líderes doutrinários, foi Orígenes, ele até rejeitou, ele falou disso, né? No século III. E não era bom se fazer menção ao nascimento de Cristo diante já das ideias de mencionar sobre o nascimento. Não era bom por quê? Porque festa de aniversário quem comemora são os pagãos. Isso é inadequado para o cristão. Então, teve esse pensamento na igreja primitiva. A ênfase na ressurreição e no nascimento que a igreja deu. E também essa questão de que o aniversário sempre foi visto como uma festa pagã. A celebração de qualquer aniversário. Então, já deixo logo a dica aqui. Você que não quer celebrar o Natal hoje de Cristo, não é o Natal do Papai Noel, é o Natal de Cristo. Você que... Tudo bem, você tem direito. Agora também não comemora o aniversário nem de sua filha, nem de ninguém, não. Porque também tem origem pagã. Né? Então vamos passar o capim logo em tudo. Fazer 8 ou 8. Entendeu? Não é só o que eu quero que é pagão, não. O que for pagão é. Né? Sim, tá bom? Tem que ser coerente. Tem que ter coerência. Então, assim, os que vão para um culto adorar, cultuar, e os que vão para o culto ver. Assistir. Temos os cultuadores e temos os assistidores de culto. Infelizmente é assim. Os espectadores que ficam para ver tudo, né? Eles sabem tudo do culto, descrevem tudo do culto. Só que quem sentiu foi o que estava ligado ali no mistério, né? Adorando a Deus. E ele sai de lá
Às vezes, o pastor, no lugar de falar a alma, falou a arma. Né? Aí sai com essas bobagens por aí. É verdade. Às vezes criticando até algum aspecto desse, né? De repente, Deus tem seus pregadores, principalmente no meio pentecostal, né? Que a gente não olha muito para essa questão do estudo, né? Tem certa importância, mas historicamente não é isso. A gente acredita que Deus também usa o leigo e tal. E às vezes é um pregador assim, né? Que não teve muito estudo, que naquele dia está pregando e eu tenho que entender, respeitar, e reduzir qualquer nível cultural que a gente tenha, ou de estudo, seja lá o que for. Agora tem que ter compromisso. Ele usa o leigo, está começando agora, mas tem que ter um coração quebrantado para aquilo. Sim. Não pode... E Deus transcende esse tipo de cultura. Deus transcende tudo isso. Então, é isso que Deus sempre fez ao longo da história. Paulo fala aos Coríntios, não são muitos os sábios, nem os poderosos no nosso meio. Então a igreja, desde a igreja primitiva, sempre foi assim. Há uma tendência de rejeição. Não é que isso é uma regra, mas uma tendência de rejeição por parte dos que são tidos como mais nobres, mais intelectuais, mais cultos. Sempre foi assim ao longo da história da igreja. Então, de repente, tem gente que vai para o culto para ficar olhando que o pregador... Claro que a gente tem que observar, não estou dizendo que no aspecto doutrinário a gente não tem. Mas tem aquele erro que não é doutrinário e que você fica ali, às vezes, zombando por causa e você perde a bênção. E outro que está ligado, né, no culto ali, na pregação, mas Deus vai falar comigo alguma coisa, Deus vai falar. E aí, meia hora de pregação, quando vai terminar a pregação, o irmão, por mais simples que seja, vê uma mensagem dali, falou em cima do que eu vinha pedindo a Deus, ó. Ninguém sabia, Deus usou o irmão lá da roça, lá, né, que sem estudo e tudo mais. Isso é só um exemplo, tem várias formas que a pessoa vai para a igreja e não se liga no culto. Assim era o rei Herodes também. Eu vou lá adorar Jesus, não era, mentira, né? Diz de boca uma coisa, mas prática é outra. Uma questão, hoje eu passei num carro, fui em Jacobina hoje de manhã, dei um grito ao menino lá no meio da rua, o carro passou, eu botei a cabeça lá de fora, ei, meu jovem, Jesus te ama. Aí eu voltei para dentro, né, botei a cabeça para dentro do carro de novo e disse, mas a questão não é se Jesus ama o cara, isso ele já sabe, é a questão, você ama Jesus? E essa pergunta não fluiu de mim não, eu escutei uma pregação do pastor Nathaniel um dia, e ele pregou lá em Pintadas, eu estava com ele, pregou sobre o amor de Jesus, e na hora do apelo final, ele disse assim, agora eu quero saber, o que está mais aqui em foco não é se Jesus lhe ama, que eu já provei que ama. Você ama Jesus? Foi bom. Bem colocado. Pastor Nathaniel, né? Eu vou lá adorar. Na verdade, movido de inveja, a conservação do poder. E aí os magos desceram para Belém. Quando eles desceram, né? Herodes tem um plano maligno. O que é que Herodes manda soldados para Belém? Para quê? Para matar as crianças abaixo de 2 anos. Vão lá e matem todas as crianças abaixo de 2 anos. Baseado no tempo que eles disseram que vira a estrela pela primeira vez. Então Herodes, um menino nasceu, tem 2 anos para cá. Porque aqui há uma até discussão. Os magos chegaram na véspera do nascimento ou chegaram já 2 anos depois? Né? Quer dizer, mas se José e Maria desceu para o censo, moravam em Nazaré, por que eles iam ficar 2 anos em Belém? Não tinha porquê. Era bater o ponto lá no censo e voltar. Então assim, aí tem quem questiona aqui, Jackson. Peraí, então quando Jesus nasceu, quando os magos chegaram aqui, Jesus já tinha 2 anos? Porque mandou matar as crianças de 2 anos para trás. Uhum. Mas o que o texto diz é que eles viram a estrela e começaram a ver 2 anos atrás. Então tem lógica, não tem que Jesus já podia ter 2 anos? Uhum. Pronto. Aí Herodes, para não deixar vestígio nenhum, quem tiver 2 anos para baixo, passa a espada. Misericórdia, né? Homem sanguinário, né? Parente dos defensores do aborto aí, o Herodes. Matador de criança, de bebê. Pior que De inocente. Não vou nem entrar nisso, sabe? Né? Mas é verdade. Os defensores de aborto. Não, né? Parente de Faraó lá também quis matar na época de Moisés. E as parteiras, não vão matar as criancinhas não, né? Sempre tem a parteira boa por aí. Deus sempre levanta alguém. Mas enfim, nesse dia aqui, rapaz, aí alguns soldados da guarnição foram para matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Só que existe outro ponto de vista aqui, viu? Não quer dizer que porque eles contaram que tinha 2 anos que viram pela primeira vez a estrela, que a estrela apareceu a primeira vez no dia que o menino nasceu. Deus sabia que ia nascer daqui a 2 anos e já começou a levar eles a partir de agora, conduzindo. Né? Deus já começou a mostrar 2 anos. Não quer dizer que... Bom, vou mostrar hoje pela primeira vez a esses homens a estrela porque o menino nasceu hoje. Não significa isso também. Sim. Né? Então Deus já vinha conduzindo para chegar na véspera certa.
Chega lá e já está. Então tem desses dois pontos de vista que eu não vou me adeter isso aqui. E aí, pronto. Mas aqui temos a presença de quem? Dos gentios. É interessante como a Bíblia que tem uma profecia acerca disso, que tem cumprimento aqui nesse evento. Enquanto o irmão Ney procura aí, gostaria da paz do Senhor a nossa amada irmã Índina, ela que esteve aqui também, ela está com uma série aqui, Mulheres da Bíblia, muito bom, muito rico em detalhes, né, irmão Cristiano? Com certeza. Maravilhosa, que Deus venha continuar abençoando ela e sua família. Uma mulher de Deus, instruída na palavra. E vocês aí que queiram acompanhar, todo mês ela está aqui, falando sobre uma mulher determinada na Bíblia. Mês que vem ela estará falando sobre Débora. Deus abençoe, né? Falou sobre Batseba. Então, que não é uma benção, né? Tanto é que primeiro livro das Crônicas, 16, 29, lá no livro das Crônicas tem um negócio interessante, né? 16, 29. Boa noite, Alírio Júnior, meu amigo, meu amado. Deus te abençoe também, meu querido. Logo, logo você está aqui, né? Semana que vem você está por aqui. Abraço. Num cântico de Davi, olha o que sai no versículo 29. Está em Crônicas. Ele diz assim, ó. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Vinde, né? Perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, um versículo que está no cântico de Davi, que traz luz sobre o nascimento do Messias, né? Porque aqui fala de dar glória ao nome do Senhor, trazer presentes e vir para trazer esses presentes e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E foi o que esses homens vieram do Oriente, né? E eles chegaram ali e entregaram seus presentes, e o texto bíblico diz que o que é que eles entregaram? 3 tipos de especiarias. O que é que foi? Ouro. O que mais? Mirra, não foi? Mirra e o quê? E incenso. Ouro, incenso e mirra. Eu dei risada que eu lembrei de uma cena daquela novela que passava antigamente, Mandacaru. Zebedeu implementou o império e Zebedeu dizendo que ia ser o rei, que ia ganhar ouro, incenso e mirra, e depois ele falou assim, não, para que eu quero incenso e mirra? Ouro basta, eu quero muito ouro, muito ouro. Não queria nem incenso nem mirra. Ouro ele comprava aqui. Eu lembrei aqui, né? Tem tempo, hein? Bem-vindo, Cerqueira, eu lembrei desse personagem. Na época a gente acompanhava tudo isso, né? Não tinha, só tinha a Record, a Manchete. Aqui Record, tinha a Manchete, a Globo, a Bandeirante e o SBT, né? Na televisão da gente. Chiando ainda, né? Ele sempre teve uma memória boa. Tu sempre teve uma memória boa. Tinha televisão preto e branco, rapaz. Aí o camarada comprava uma tela colorida, que a tela parecia um arco-íris, que o cara botava lá pra ficar. Botar uma coisa. Você lembra disso? Lembro. Eu lembrei de Bem-vindo Cerqueira aqui, que ele falou. Rapaz, a gente é velho, viu? Temos um pouco de janeiro aí, né? Então eles chegaram, trazendo esse tipo de presente. Mas é interessante que diz que a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Mateus 2,9. Não é? Parou onde estava o menino. Quer dizer, a estrela parou ali, com todo respeito aos demais que estavam, né? A mãe, a José, a quem tivesse, mas a estrela parou no local onde estava o menino. A figura central era o menino. O centro da adoração cristã sempre tem que ser o menino, né? O culto é direcionado ao menino. E esses homens entenderam isso. Eles não foram... porque você não prestar adoração, não quer dizer que você não honra aquela pessoa. Porque, né? A gente sabe que tem um sentimento religioso... respeito. Um sentimento religioso que diz que... Não, se você não prestar elementos práticos de uma adoração, então você não respeita. Não, a gente respeita. A gente só não adora. Né? A gente não presta culto. Elemento de culto é só para Jesus. Né? Então, assim, até porque foi ele que disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio. Ele garantiu que aonde ele estivesse. Né? E também, quando mandou os discípulos lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, por todo mundo, ele disse, eis que estarei convosco, né? Onde vocês forem, até os confins da terra, eu estarei convosco.
Foi Jesus que garantiu a onipresença dele, né? Em todos os lugares. Na Itália ao mesmo tempo, no Brasil ao mesmo tempo, no Japão ao mesmo tempo, em Miguel Calmon ao mesmo tempo, em Jacob ao mesmo tempo. Jesus pode estar porque ele é Deus. Nenhum outro ser no universo, né? Além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nenhum anjo tem capacidade de se dividir em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, assim, Maria não pode, José não pode, Noé não pode, ninguém pode estar em Piritiba e em Miguel Calmon ao mesmo tempo. Porque quando você diz que alguém está em vários momentos, em vários lugares ao mesmo tempo, você está dizendo que aquela pessoa, você está dizendo teologicamente, sem nem professar, mas você está dizendo que aquela pessoa é Deus, que ele está aqui e está lá. Clame aqui que a gente clama lá e aí dá tudo certo. Então, é só Jesus que é o centro. E eles, sabendo disso aqui, se prostrando, o adoraram. O artigo definido, o direcionamento, a razão para eles estarem ali era o nascimento do menino, né? Foi naquela época. A gente sabe que muitos homens e mulheres ao longo da história tiveram uma chamada específica e todas elas brilhantes, né? Magníficas, histórias lindas, como a história da própria Maria, a mãe de Jesus. Mas o grande centro da visita dos magos ali era porque estava o menino. Se Maria tivesse ali sem o menino, eles não iriam lá. Não. Então eles foram porque o menino estava. E quando chegaram ali, prostrando-se, o adoraram. E ofereceram aqui os presentes: ouro, incenso e mirra. É brincadeira uma coisa dessa? Ouro, né? Isso aqui tipifica três coisas, né? A realeza, ouro. O ouro tipifica presente comumente para rei, né? Ouro. Incenso tipifica o sacerdócio de Cristo. Sim. Seria aquele que iria fazer a mediação entre o homem e Deus, né? O reinado, o sacerdócio. E mirra, que comumente era presente de profeta. Então estava ali o profeta prometido, lá no Deuteronômio 18, que viria maior do que Moisés, porque Israel tinha Moisés como o maior dos profetas. Então Jesus era aquele que veio para cumprir esse tríplice papel de liderança em Israel. O reinado, né? Ali estava o rei recebendo ouro, o sumo sacerdote recebendo incenso, e que era o utensílio de trabalho do sacerdote, o incenso, e a mirra, né? Então Jesus está ali recebendo essa tipologia sendo representado nessa triple ação. Então eles vieram, se prostraram, cumpriram até esse versículo que eu acabei de citar de Crônicas, e depois de tudo isso, que eles fazem o papel dele, como é que o texto aqui disse no versículo 12, eu li até o 12, né? Sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, né? Partiram para a terra, quer dizer assim, através de sonho, Deus comunicou a eles: olha, vocês não vão voltar por lá, né? Deus já tinha comunicado a José em sonho que a gravidez de Maria era do Espírito Santo. Não era, ela não era uma mulher indecorosa. Ela não era uma mulher traidora adúltera, de esposo. Né? Adúltera, não era não. José, como ser humano que não é onisciente, ficou meio, como é que pode? Eu nunca toquei nessa mulher, como é que ela aparece com uma barriguinha assim? Essa conversa está meio estranha. O próprio Deus cuidou de revelar José em sonho, né? E agora os magos também que visitaram Jesus, por sonhos também. E aqui a gente podia abrir outro debate, mas não vamos entrar nisso, né? Sonho, Deus fala por sonho, falou no passado, fala hoje, não fala, né? Tudo bem. Então aqui por sonho, numa situação específica, né? Não tinha como abrir a Bíblia aqui e achar um versículo na Bíblia no Antigo Testamento, nessa época. Deus não disse: abram a Bíblia, vão para o livro das Crônicas ou Reis, seja lá o que for, que lá vai ter um versículo dizendo o que vocês devem fazer. Não ia ter. Tinha que ser uma orientação particular de uma situação específica. Verdade. Encontrou com Jesus, não pode mais voltar pelo mesmo caminho. Não pode mais, tem que seguir por outro caminho. É assim que ele faz até hoje, né? Quem encontra com ele, embora às vezes para a gente se firmar, a gente tropeça um pouco aqui e acolá, né? Porque a verdade é que eu mesmo, quando eu vou usar um termo aqui que tem polêmica teológica, mas vou usar uma linguagem coloquial. Não leve pelo lado teológico, doutrinário. A gente pode debater isso em outra ocasião. Mas aqui, no dia que eu aceitei a Jesus, né?
no dia que eu aceitei a Jesus, eu disse assim, né? Sandrinho me fez o apelo lá em casa. E aí, rapaz, você quer aceitar Jesus? E eu olhei assim e disse, rapaz, era 9 de novembro de 98. E eu disse assim, rapaz, é uma segunda-feira. Eu disse, dentro de mim, eu disse, rapaz, mas eu não estou preparado. Mas se eu ficar nessa de não estou preparado, eu nunca vou me preparar. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou aceitar, porque se ele vier hoje, eu já subo. Se ele voltar hoje, eu já tenho garantia. Ele garante a salvação, eu creio nisso. Então, se ele chegar hoje, eu já subo. Eu já fiz meu acordo, com meu pacto com ele. Né? Ele me aceitou, eu aceitei também. Que casamento tem que ter, os dois tem que dizer sim no casamento, assim, não? Eu nunca vi o pastor, o padre dizer assim: você aceita casar com ela? Aceito. E cala a boca e não perguntar à mulher. Tem que ser os dois. Né? E você também aceita? Aceita. A aceitação é mútua. Um aceita o outro. Casamento é isso. A igreja é casada com Cristo, como Israel foi casado com Deus no Antigo Testamento. Então, assim, né? Estão entendendo? Estão gostando? Param? Ótimo. O ritmo tá bom, não tá? Não, tá ótimo. E se não desse, a gente faria em outra ocasião a segunda parte. Então, assim, quando eu aceitei, eu disse assim, rapaz, mas eu não estou preparado. Só que eu botei na minha cabeça, mas ele vai me preparar. Porque você ficar aqui no mundão, né? Bebendo cachaça, você ficar aqui curtindo e tal, eu nunca vou me preparar. Então, o que é que eu vou fazer? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou, né, fazer essa aliança com ele e ele vai me preparando. Eu não estou preparado, mas ele vai me preparando. Tropeça aqui, erra acolá, né? Mas ele vai me preparando. A gente vai aprendendo com os próprios erros, né? Com certeza. E a gente chega lá. Beleza, graças a Deus. É uma benção, né? Pois bem, e aí... eu me centralizei aqui nesse texto, mas aí vem a história do 25 de dezembro. Não é pra gente terminar? Não. Falta 5 minutos. Então, aí vem a história. Sim, aí, irmão Ney, mas aí 25 de dezembro tem vários elementos no culto. O que aconteceu? O que aconteceu? Que a gente está rejeitando porque 25 de dezembro era uma data que os romanos cultuavam o Deus Sol. Os romanos cultuavam o Deus Sol. E o que houve foi o quê? Foi uma troca, uma negociação, em que houve uma junção do Deus Sol em Cristo. Então, era uma data pagã. O grego já fazia isso, né? Mas quem estabeleceu? Um imperador romano. Constantino. Não, Constantino não. O culto ao Deus Sol em Roma. Sim. O culto ao Deus Sol em Roma, né, havia sido instituído pelo... eu anotei o nome dele aqui. O imperador no ano aqui 25 de... No ano 274 depois de Cristo, o imperador Aureliano. Olha só, 274 depois de Cristo. Foi ali que ele instituiu o culto ao Deus Sol, que era chamado Sol Invictus, o Sol Invencível, cultuado no meio daquela mitologia romana toda. Alguns associavam ele ao próprio Apolo do mundo grego. Era Hélio também. A Hélio, por causa do Sol, né? Isso. Aos dois, a Hélio, a Apolo e alguns outros deuses também. Então, assim, esse Deus Sol, ele não fazia parte daquele... era um dos deuses principais, sim, entre os romanos. Mas o culto a ele foi oficializado em 25 de dezembro, por causa do quê? Do início do solstício de inverno. Uhum. Aonde o dia, né, ele, quando nascia o dia, quando raiava o dia, ele se tornava mais comprido. Até esse dia eu estava lá da janela do escritório lá, dizendo, rapaz, já é 6 horas e tudo claro desse jeito, né? Nessa véspera do ano, por causa do solstício de inverno, o dia parece que se alonga. Então, assim, pela abertura ali do início do solstício de inverno, se oficializou a data, não é de nascimento, é de ressurgimento, ou renascimento do Deus Sol. Né? Ele renasce para fazer um dia mais longo. Uhum. Mas olha em que ano foi feita essa festa. Instituir esse dia. Dia 25 de dezembro. E oficializado em 274, século 3. Porque quando você ouve alguém falar, era o culto ao Deus Sol, e não sei...
parece que já tinha 1000 anos que era o culto ao Deus Sol. É verdade. Né? Parece que já tinha 1000 anos que era o culto ao Deus Sol, porque a grande verdade é que foi no ano 336. Foi no ano 336 que se tem a notícia da primeira menção do dia 25 de dezembro em referência ao nascimento de Cristo. O que houve ali não tem associação ao Deus Sol. Esse dia era popularizado entre os romanos. A igreja, como eu já expliquei, não celebrava o nascimento de Cristo, mas houve uma estratégia da igreja de até evangelização para fazer o nome de Cristo se sobressair sobre o Deus Sol. Vamos aproveitar a data e dizer que existe uma verdadeira luz do mundo. Não é o Sol Invictus que é a luz do mundo. Existe um que é maior do que ele. Existe a luz do mundo verdadeira. Existe o Sol da Justiça, que é Jesus. Então, vamos fazer com que suma esse negócio de Deus Sol e nós vamos fazer com que o nome de Cristo seja exaltado nesse dia. O que houve ali não foi uma troca de figura, foi uma substituição de elementos. Tal como, por exemplo, aqui, se eu tenho um carro. Vamos supor que eu tenho um carro. Meu carro eu usei para estuprar, meu carro eu usei para fornicar, prostituir, meu carro eu usei para assaltar banco. Aí eu me converto a Cristo, né? Me converti a Cristo. O que eu me converti a Cristo se converte junto. Eu não quero mais esse carro, esse desgraçado desse carro. Não. Agora eu apresento ele ao Senhor e no lugar de eu usar para isso, eu vou usar para dar uma carona a uma pessoa que está vindo para o trabalho, que eu estou vendo que já está atrasada. Eu vou levar um vizinho meu para socorrer no hospital, né? Vou usar para o bem, vou usar para a evangelização, para o culto. Então, assim, a data aqui, o que houve foi isso. Eles converteram a data, eles reaproveitaram a data. Então, existia a data, não era 25 de dezembro. Claro que a data mais propícia e mais comum para o nascimento de Cristo seria mais ou menos setembro, para outubro ali, que é a data realmente que os pastores, Sim. eles... as características do texto, dos pastores apacentando ovelhas, naquele período, então seria realmente isso. Mas como eu já expliquei, o porquê que nem comemorava nem em setembro, nem nunca, a ênfase era a ressurreição. Sim. Então, a partir de agora, vamos fazer o seguinte aqui, essa data de 25 de dezembro é popularizada aqui no meio dos romanos. Vamos tirar ela, né? Não vamos trocar a data, não. Vamos trocar a figura. No lugar de a gente usar o 25 de dezembro errado, aqui pouco importa, moço. Mas não foi 25 de dezembro mesmo. Também tu não comemora o aniversário do teu filho assim? Às vezes o menino fez aniversário, sabe o quê? No começo do mês, mas para tu aproveitar para fazer a festa junto com a da mãe, faz no dia 30. A gente também não comemora, não é no dia do nascimento. O menino fez aniversário terça e a gente comemora no domingo. Pelo amor de Deus, irmãos. Então, assim, pouco importa que a data. O importante é que ele ressuscitou. E também não é culto a Deus Sol nenhum. Não é culto a Deus Sol. Deram um tapa na orelha de Deus Sol, sai de baixo e vai entrar Jesus na história. Sai daqui. Né? É como pegasse meu carro. Meu carro agora não vai mais servir a prostituição. Essa data 25 de dezembro não vai mais servir ao mal, não vai servir a Deus Sol. Até porque eu fiz questão de mencionar que foi em 274, poucos anos, não tinha nem 100 anos que tinham. Que essa data foi convertida no Império Romano por um imperador Deus Sol. Quer dizer, quer que o Deus Sol patenteou 25 de dezembro, que ninguém pode fazer mais nada naquela data. Não, marcou para o Deus Sol é dono. Rapaz, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude. Glória a Deus. Todos os dias são do Senhor, meu irmão. Não é porque alguém foi fazer uma bruxaria nessa data, ou não sei o quê. Não. Se for assim, o dia da Reforma Protestante é comemorado o quê? Halloween também, e agora? Então, quem celebra o Halloween patenteou, assinou no cartório que ninguém pode mais fazer nada nesse dia. Então é isso, pouco importa que a data. Você tem que focar no evento, que Jesus nasceu e quer nascer no teu coração. Né? Jesus nasceu e quer nascer no coração do ser humano. Porque isso é que é lindo. Né? Um Jesus que é maior do que o universo tem a capacidade de nascer numa manjedoura e de nascer num coração pequeno de um ser humano. Então eu termino por aqui porque não dá mais, né? Deus abençoe a todos. Eu sei que o assunto aqui, já falei no começo e torno a repetir, não estou fechando o assunto aqui, né? Mas tem muito pano para manga esse assunto. Então a gente pode ir para a parte 2, então. Vamos ver, né? Mas eu queria mesmo dar ênfase a isso aqui. O Natal é de Cristo. Quando a igreja cristã passou a celebrar lá nos primórdios, no século IV, era para dar ênfase a Cristo. Tirou alguém de baixo, sai de baixo. Que já é cultuado aqui no Império Romano, vamos tirar isso, vamos transferir isso para Jesus. Vamos tirar a honra que é dada ao Sol Invictus, vamos dar para Jesus. Colocou a motivação certa. Então, colocou a pessoa. Então, né? Meu carro era usado para o mal, mas hoje eu vou usar para o bem. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Opa.
Deus abençoe É a isso todos, né? aí, é isso aí, meus amados irmãos. Chegando mais um final do programa Assuntos do Reino, aqui pelo Instagram Jackson_JW, pelo Facebook da Cana Brava, enfim, né? Hoje não conseguimos transmitir pelo meu Facebook, mas estará disponível, né, amanhã ou domingo também no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Vai lá, curta, se inscreva no canal do YouTube Assuntos do Reino. Tem vários temas lá, né? Como já foi citado aqui, você pode ir lá, curtir, se inscrever e acompanhar. Amém? Glória a Deus. Ney, mais uma vez, muito obrigado, meu amado. Que Deus continue te dando essa sabedoria, esse discernimento, abençoando tua casa, tua vida, tua família. E, como de costume, meu amado, quem vem aqui faz a oração final. Eu agradeço também pela Então, eu vou oportunidade, passar né? para você Ah, dar as considerações finais e fazer a tá bom. oração. Eu agradeço a você, ao Cristiano, a Deus em primeiro lugar, por essa oportunidade. Como eu te falei, nem sempre eu tenho essa oportunidade disponível, né? Deus sabe de tudo. Mas parabenizo pelo trabalho de vocês. Agora tem o seguinte aqui, eu esqueci de falar sobre a questão do ouro, incenso e mirra, né? O texto não falou que eles são reis, fala que são magos. Eu já expliquei o sentido de mago aqui. Uhum. Se você chegou depois, volte um pouco aí o áudio ou o vídeo. E não fala que eram reis, não fala que eram reis. Essa história de reis veio no século, ali mais ou menos no século 3 para 4 também, começaram a chamar de reis, E no século, no começo do século 9, deram nomes a eles. Deram nomes, a tradição botou nome, Gaspar, Baltazar e Melchior. Então nem diz que eram três, nem diz que eram reis, nem diz nome. Né? Mas durante a história do cristianismo foram acrescentando esses elementos. E aí, baseado no número de elementos que foram presenteados, ouro, incenso e mirra, disseram que eram 3 reis que foram lá entregar. Mas isso aí não é Bíblia, não tem isso na Bíblia, isso é tradição, tá bom? Então agradeço, deixo claro isso e vamos orar, né? Amém. Senhor Deus, querido Pai maravilhoso, eterno, muito obrigado, porque o Senhor preparou um plano de salvação para nós pecadores. Nesse plano de salvação nasceu teu Filho, que morreu e que ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Nós te agradecemos por isso, Senhor, por tamanha honra, pela oportunidade de termos recebido a tua palavra, o teu evangelho, a tua revelação e crido na pessoa do teu Filho amado Jesus. Nós aqui estamos dizendo que Jesus nasceu um dia e foi colocado numa manjedoura. Isso é tão maravilhoso e tão sublime, porque sendo o rei da eternidade do universo, ele poderia escolher uma época diferente para nascer no melhor hospital do mundo, no hospital mais bem equipado do mundo, mas o Senhor escolheu aquele tempo pleno, né, chamado na Bíblia de plenitude do tempo, para que Jesus nascesse na época adequada, na época ideal, na época mais propícia para nascer e no lugar mais propício para nascer. Me chama a atenção que ele rejeitou ter nascido num belo hospital no nosso século XXI, com uma boa equipe médica preparada ali para fazer o parto. Não, nasceu naquela situação, no meio de animais, numa estalagem, se colocavam animais, e foi colocado numa manjedoura. Isso mostra a humildade com que o Senhor quer e a simplicidade com que quer de nós. Também te agradeço, Senhor, porque o pior lugar para se nascer, o Jesus nasceu, mas também o pior lugar para se morrer, morreu, que foi na cruz. Ninguém também gostaria de morrer na cruz, né? A gente sabe muito bem disso, meu Senhor, que pessoas que têm dinheiro, preparam uma boa equipe médica, um bom hospital para passar os últimos dias de vida por ali e assim partem para a eternidade. E com nosso Senhor Jesus Cristo não foi desse jeito. Ele nasceu no pior lugar que se tinha para um ser humano nascer e morreu no pior lugar que tinha para morrer. Para nos ensinar alguma coisa, Senhor. E que o Senhor venha nos ensinar com isso, que nós venhamos a aprender. Lembro muito bem da tua palavra que diz que não é para nós não apartarmos da simplicidade que há em Cristo. Eu vejo hoje muita gente, infelizmente, Senhor, que está confundindo a situação e aproveita inclusive uma data dessa de Natal para usar de extravagância, né, de sobressair, o que dá uma disparidade absurda da simplicidade da manjedoura na qual o teu filho nasceu. Mas eu quero nesta noite ainda orar, Senhor, por nós que aqui estamos, por todas as pessoas que são ouvidas nessa rádio, pela nossa cidade, Senhor, pelo nosso estado, pela nossa nação e pela tua igreja, pelos ouvintes, Senhor, do programa nesta noite. Ó Deus, querido, que o Senhor possa abençoar poderosamente, nos dar um ano de vitória, um ano que entra. O mundo está conturbado, mas nós cremos na tua salvação, cremos no teu evangelho e cremos na tua proteção. Ó Deus, vem dar livramento aos que são teus. Vem dar livramento ao teu povo. Vem resgatar, vem salvar a humanidade. E assim como o Senhor nasceu um dia, Senhor, através
daquele ato tão sublime e singular. O Verbo se encarnando. Ó Senhor, continua nascendo em nossos corações, nos corações dos que o Senhor ainda não nasceu. Continua nos renovando a fé, o amor e a esperança de que o Senhor é a solução para todas as coisas. Assim nós te oramos, pedindo a tua bênção sobre todos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está meio escuro. Pronto. Glória a Deus, meus amados irmãos. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até sexta-feira, se assim o nosso bom Deus assim permitir. Fiquem na paz.